vamos estudar o livro A Caminho da Luz. Antes de iniciarmos os estudos, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Obrigado. A matéria de hoje, o verbo na criação terrestre. É continuação na página 25. A ciência do mundo não viu as mãos augustas e sábias do Cristo na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Então, o Cristo planetário, ele organizou as substâncias do universo, concentrando e estruturando para formar as energias para vitalizar o organismo da vida no globo. A ciência substituiu a providência do Cristo com a palavra natureza, e essa natureza que explica todos os estudos e análises da existência. Então, a ciência denomina natureza todas as ocorrências naturais que ocorrem à revelia da vontade das pessoas. A ciência denomina situações da natureza. Mas o amor do Cristo foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. Então, o amor do Cristo é que o levou a organizar o orbe terrestre. E, após essa organização, ele construiu, organizou, estruturou, concentrando todas as substâncias do universo para a formação dos primitivos mares e da estrutura da crosta terrestre. Então ele formou as primeiras energias suficientes para a organização da vida no globo terrestre. As energias de todas as espécies para vitalizar o organismo do globo terrestre. E o amor do Cristo é e será o verbo da criação do princípio. Né? Então, o amor é o verbo na criação do princípio. Portanto, cada ser humano carrega dentro de si o amor infinitamente perfeito de Deus, porque a vida que vivifica o ser humano é vida de Deus. E essa vida perfeita de Deus contempla dentro de si o amor infinito de Deus. Portanto, esse amor infinito é o verbo criador, é a capacidade criativa que se dá através da mente, concentrando o pensamento em determinada matéria, em determinado assunto, e isso constitui o poder criador. Por isso, o amor do Cristo foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. Então veja que o Cristo Jesus, naquela época, ele tinha conhecimento do amor, e que o amor seria a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. Então o amor sempre será a força da vida na sustentação de todas as coisas. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos componentes, dos continentes e dos mares primitivos. Então veja que depois de muito tempo, quando a crosta terrestre já pôde apresentar os continentes
e os mares primitivos, veja que o Cristo Jesus, o Cristo planetário, reuniu os espíritos puros numa determinada esfera próxima do orbe terrestre e fez descer sobre a Terra do espaço cósmico uma nuvem de forças cósmicas que envolvem o imenso laboratório planetário em repouso. Então, Cristo Jesus fez com que do espaço fluísse uma nuvem cósmica envolvendo o laboratório terrestre, ou seja, que a Terra ainda estava em formação, o laboratório na criação dos primeiros seres aqui da Terra. Veja que, como o ser vivente é espírito, na verdade, o espírito quem cria é Deus. Somente Deus é o Criador. Então, o Cristo Jesus estava criando uma substância que futuramente seria utilizada como roupagem dos seres espirituais, de todas as naturezas que iriam viver futuramente no orbe terrestre. Então, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. E aqui diz que daí a algum tempo, mas esse daí a algum tempo é um tempo consideravelmente longo, não é? Solidificado no planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Então, aquela nuvem cósmica que envolveu o laboratório planetário Terra acabou se transformando num elemento viscoso, cobrindo ainda toda a Terra, envolvendo os continentes e os fundos dos mares. E diz aqui o Espírito Emmanuel, estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Então veja que o homem, qualquer que seja um ser vivo, é espírito, não é matéria, não é corpo, é espírito. Porém, nesse momento em que a massa gelatinosa nascia no orbe, fazia nascer no orbe o protoplasma, significa que esse elemento seria a roupagem do espírito que iria viver nas mais variadas formas aqui na Terra, desde iniciando-se com os gigantescos dinossauros, depois os microscópicos micro-organismos, todos constituem em volta de si um corpo. E esse corpo que estaria sendo idealizado naquela oportunidade como massa gelatinosa, fazendo surgir à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Então, o homem, ele tem um corpo carnal, depois ele tem um corpo espiritual, ou o corpo e também o corpo perispiritual. O corpo perispiritual é a roupagem que o homem utiliza no mundo espiritual. Da mesma forma como o corpo carnal é constituído das substâncias do mundo material, enquanto o espírito permanece acomodado
dentro do ventre de uma mãe, enquanto isso ele constrói a sua roupagem, ou seja, o corpo de carne, utilizando as substâncias da terra. Para que esse espírito tivesse o corpo perispiritual, esse corpo perispiritual foi também criado, construído, utilizando-se as substâncias do próprio orbe terrestre. Ou seja, é uma roupagem criada com o poder da mente. E essa roupagem, tanto do corpo carnal quanto do corpo espiritual, o perispírito, é criado com a substância do local, que envolve o planeta Terra, o orbe terrestre, tanto o mundo espiritual quanto o material. Então, essa substância é que estava sendo criada exatamente aqui, através do verbo na criação do orbe terrestre. Vamos estudar as construções celulares, a vida organizada. Sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na Terra numerosas assembleias de operários espirituais. Então, o Cristo planetário, ele continuava coordenando numerosas assembleias de operários espirituais, ou seja, os espíritos puros que colaboravam na construção do orbe terrestre, nos seus mínimos detalhes, como a engenharia moderna que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando nos dias primeiros a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. Então veja que os espíritos puros, juntamente com o Cristo planetário, Cristo Jesus, eles planejavam, edificavam o mundo das células, iniciando a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos provindouros. Então veja que tudo é muito bem planejado. Veja que, um exemplo dos dias atuais, uma simples erva que você considera como sendo uma plantinha inútil, essa ideia nascida no mundo espiritual, os espíritos no mundo espiritual, eles demandam 100 anos só para poder produzir essa erva que os seres humanos nem sequer dão atenção, julgam uma plantinha inexpressiva, arrancam, pisam, jogam fora, não é? Mas veja que a ideia divina perfeita na produção de uma erva, ela nasce de uma semente, passa por situações incríveis de intempéries do tempo, da atmosfera, consegue brotar, florescer, criar fruto, semente e perpetuar a sua espécie continuamente. Veja que ideia inteligente que os espíritos arquitetos dessa plantinha chamada uma erva conseguiram produzir os arquétipos produzidos no mundo espiritual. Da mesma forma, os artistas da espiritualidade edificaram o mundo das células, iniciando nos dias primeiros a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos provindouros. Verifique você como o corpo humano hoje é perfeito. É uma construção perfeita. Você consome algum alimento e o teu organismo
não precisa de uma coordenação para digerir e transformar aquele alimento em substância nutritiva para o teu organismo. Ele é automático. Veja que inteligência utilizada na construção, na idealização desse corpo humano, que é perfeito. Veja os teus olhos, um verdadeiro microscópio, telescópio, que consegue enxergar em cores todas as situações, automático, tanto perto quanto longe, minúsculos, de todas as espécies. São os teus olhos, teu organismo, tuas mãos, seus cabelos que crescem, suas unhas. Veja que perfeição os artistas da espiritualidade organizaram as inteligências do futuro. O ideal da beleza foi a sua preocupação nos primeiros momentos, no que se referia às edificações celulares das origens. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos. Não é? Veja que os espíritos puros, os arquitetos da espiritualidade, trabalharam formando um mundo alegre, um mundo cheio de alegria, de beleza, de todas as espécies. Veja como o homem em si, a sua natureza é uma natureza alegre. O ser humano detesta a tristeza, as sombras, a melancolia. O ser humano, ele é alegre pela sua própria natureza. Por quê? Porque Deus é alegria, Deus é luz, Deus é amor, Deus é compreensão, Deus é compaixão. Então, o homem traz dentro de si a essência divina do Criador. Por isso que o homem, na sua natureza, ele é alegre. Quando não consegue manifestar a alegria, ele passa a sentir sintomas de depressão, de angústia, de melancolia, de tristeza. Mas, no fundo, o homem sempre procura manifestar a alegria. Por isso, o céu, o mundo onde vivem os espíritos mais aperfeiçoados, é um mundo de alegria. Não existem tristezas, nem doenças, nem acidentes, nem pandemias, nem situações caóticas de espécie alguma. O mundo perfeito criado por Deus é cheio de alegria. Por isso, veja, naqueles momentos em que estava se iniciando a primeira ideia do mundo das células, diz que o ideal da beleza foi a sua preocupação nos primeiros momentos, ideal da beleza, da alegria, não é? É por isso que em todos os tempos a beleza, junto à ordem, constituiu um dos traços indeléveis de toda a criação, não é? Então, dependendo da condição de sua alma, você enxerga beleza em todas as coisas da natureza, ou seja, todas as coisas elaboradas pela providência do Cristo planetário. Então, em todos os tempos, a beleza foi uma questão principal da ideia dos arquétipos da construção desse mundo. Por isso que você, se esforçando, consegue enxergar o lado positivo, a beleza, a luz, o amor em todas as coisas, em todas as pessoas, em todos os fatos. As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Então veja, né, que naquela oportunidade, onde ainda não existia na Terra nenhum ser vivo, quando se estava fazendo um planejamento, diz aqui, as formas de todos os reinos da natureza.
terrestre foram estudadas e previstas. Não é? Quando nós não temos nem condição de imaginar o mundo espiritual, com os seus espíritos puros, estava trabalhando intensivamente na criação de tudo quanto necessário. Não é? Hoje nós vivemos num mundo repleto de bênçãos, de dádivas, de benefícios, de tudo quanto necessário, uma vida confortável e feliz do ser humano. Tudo que é necessário, os planejadores espirituais já tinham previsto para a necessidade do homem. Portanto, o homem traz dentro de si essa vida perfeita do Criador. E dentro dessa vida perfeita do Criador constam todas as coisas boas necessárias. E à medida que o ser humano reconhece essa infinitamente perfeita capacidade dentro de si, vai revelando na sua vida, nas suas condições ao redor, a beleza existente dentro dessa perfeita vida, que é, na verdade, a vida de Deus. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta. Veja, tudo então o planejador Cristo planetário idealizou para o conforto, para a produção, para o progresso, para a contínua existência do ser humano aqui na Terra. Porque foram manipulados de forma a se adaptarem às condições físicas do planeta. Portanto, o homem, ele já está na Terra contando com todas as coisas, todos os instrumentos necessários a uma vida feliz. Daí, depois que os elementos da vida foram manipulados de modo a se adaptar às condições físicas do planeta, encerrando-se as construções celulares segundo as possibilidades do ambiente terrestre. Então, veja que as construções celulares foram iniciadas de acordo com as condições físicas do planeta e de acordo com a possibilidade do ambiente terrestre. Então, cada substância transformada, que depois em forma de construções celulares, estava obedecendo às regiões, os ambientes, tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. O que observamos é que desde o princípio, através do verbo criador, ou seja, do pensamento divino do Cristo planetário, tudo foi extremamente bem planejado, organizado, idealizado, tudo previsto, tudo construído de forma que tudo fosse estruturado e futuramente de acordo com a lei dos princípios, considerando a necessidade do progresso infinito de todos os seres aqui da Terra. Então veja que tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo. Não é? Quando você vai viajar do Brasil para a Europa, por exemplo, você não faz um planejamento, pelo menos prévio, de tudo quanto necessário para ter uma vida confortável. Você planeja o horário, o equipamento de voo, a aeronave que você vai comprar a passagem, os locais onde você vai ficar acomodado na Europa, o roteiro, o tipo de clima, alimentação, tudo que você necessita
o dinheiro, as transações financeiras e comerciais, tudo você faz uma previsão antes de ir. Suponhamos que você não faça nenhuma previsão, como diz aqui, tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido. Se você não tem nenhum plano pré-estabelecido, aqui no Brasil, nós estamos iniciando o inverno, quase próximo do início do inverno, né? Mas suponhamos que você saia daqui ainda numa condição confortável do tempo, onde não está frio, e vá para um local onde tem bastante neve, um frio intenso abaixo de zero. Você não faz nenhum plano, vai sem nenhum preparo, chegando lá você tem uma surpresa, não é? E o Cristo planetário planejou tudo naquela época, de tal maneira que toda essa vivência permaneceu e permanece até hoje. E o amor, a força da vida, foi que impulsionou o Cristo planetário na construção do orbe terrestre, bem como de todas as substâncias, todo o preparo para a vivência de um ser humano e dos seres aqui na Terra. Quero agradecer imensamente sua atenção. Deus abençoe sempre. Obrigado. Neste momento de oração, peço a você que acompanhe mentalmente meu esforço pessoal e boa vontade com todos. Com amor e bondade aos semelhantes, edifico o reino divino no coração de todos. Realizo com amor e boa vontade todas as tarefas e deveres. Deus me dá forças para a realização do bem em todos os momentos. Recebo infinita orientação, proteção e bênção de Deus. Tudo em minha vida transcorre em perfeita ordem e harmonia. Nada temo, porque Deus está sempre comigo. Caminho com segurança em todos os locais. Propago as verdades de Deus em palavras, pensamentos e atitudes. Dou graça por estar sempre no bom caminho de Deus. Assim seja, graças a Deus. O livro de oração, os pedidos de orações e as consultas espiritual e pessoal online, você pode fazer através desse site. Obrigado, Deus abençoe a todos.